Olá, nessa videoaula nós vamos entender a diferença do WSL versão 1 para o WSL versão 2. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender é que o que é o WSL? WSL é o Windows Subsystem for Linux. A primeira versão dele surgiu no Windows 10 a partir da versão 16.07, que permite executar binários e scripts Linux diretamente no nosso Windows, traduzindo as instruções enviadas para os sistemas, ou seja, system calls para o sistema operacional Windows, do ambiente Linux para o kernel do Linux emulado. Isso é feito porque com ele é possível ter um ambiente idêntico à distribuição Linux, mas ainda restrito, porque ele simplesmente repassa algumas solicitações ao kernel do Linux. Então o WSL permite que você instale também várias distribuições Linux na sua máquina, cada qual com uma estrutura de arquivos isolada e independente das outras distribuições, semelhante ao que acontecia na máquina virtual, só que sem ser máquina virtual. A estrutura do WSL é como a gente pode ver aqui nessa figura. Eu tenho o meu sistema operacional lá, o meu Ubuntu 18.04, ou qualquer outra distribuição que eu tenha, que tem lá o seu ambiente de bibliotecas, glibc, por exemplo. O que acontece? O Ubuntu, através dessa biblioteca, pede ao subsistema WSL, o subsistema WSL traduz para o kernel do Windows, que faz as ações que o hardware execute. A partir daí, devolve para o subsistema Linux, que devolve para a máquina virtual. Ou seja, há esse repasse de solicitações. Isso acontece tanto no glibc, quanto nas ferramentas básicas, quanto nas bibliotecas básicas. Ou seja, o subsistema Linux funciona como um intermediário, fazendo as traduções dessas solicitações da System Calls. Então, de outras formas, a gente pode entender que a versão WSL1, ou seja, a versão atual, usa uma interface para traduzir chamadas das System Calls do Linux para a sua equivalente System Call do Windows. Com isso, eu permito a execução dos nossos programas. Mas veja que isso é um ambiente ainda a certo grau restrito. Então, nem todas as funcionalidades do Linux, como um Docker, por exemplo, a gente poderia fazer com essa opção do WSL versão 1. E aí surgiu o WSL versão 2. A Microsoft anunciou recentemente, no início de 2020, que a partir da versão 2004 do Windows 10, ele já terá a disponibilidade do WSL versão 2. Na prática, o que o WSL versão 2 tem? Eu utilizo a arquitetura Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft, mas para isso, além do que a gente já habilitou da camada para o WSL, aquele componente, eu também preciso habilitar as funcionalidades de máquina virtual. Mas observe que ou eu sou o desenvolvedor para já ter acesso a isso, ou tenho que aguardar o novo release, que deve ser disponibilizado para todos em breve. Qual a diferença se eu quiser trabalhar com WSL versão 2? Uma nota importante também para que vocês tenham ideia. O WSL, eu posso trabalhar com a versão 1 e a versão 2 simultaneamente. Até o presente momento, a Microsoft não vai descontinuar a versão 1 em detrimento da 2. Até mesmo que a gente vai ver agora nesse diagrama que eles são totalmente diferentes. Porque no WSL versão 2, o nosso Ubuntu e as bibliotecas vão falar com o kernel real do Linux. Porque tudo isso daqui está numa máquina virtual leve, baseada no Hyper-V, que está rodando o kernel do Linux. E a partir desse kernel que a gente vai poder levantar nossas máquinas virtuais. E esse kernel do Linux, por sua vez, através do Hyper-V, é que vai falar com paravirtualização com o kernel do nosso Windows. Então, na verdade, é o Hyper-V que viabiliza essa comunicação, ao contrário da outra camada de abstração que nós tínhamos no WSL versão 1. Continuando, então o WSL versão 2 utiliza o kernel do Linux completo. Então dessa vez eu vou poder usar todas as outras funcionalidades que antes geravam problema naquela interface que eu tinha do WSL. Então com isso aumenta a compatibilidade para praticamente todas as funcionalidades de uma máquina Linux poderão ser executadas com WSL versão 2 e com uma performance também maior. Uma nota que é importante destacar é que Hyper-V ele é incompatível com VM e VirtualBox, mas a Microsoft está trabalhando e disponibilizando APIs para que tanto o VirtualBox quanto o VM lancem versões compatíveis com Hyper-V e também com WSL 2. Lembrando que nas versões iniciais do WSL2, ele tem um acesso a hardware ainda bem mais limitado que outras ferramentas de virtualização. Por exemplo,
ele não permite adicionar dispositivos gráficos, que são as GPUs, portas seriais, USB e outras funcionalidades, tá? Então, é basicamente isso que eu quero ver e só quero aproveitar esse vídeo para também mostrar uma funcionalidade. Então, se eu for iniciar a nossa máquina virtual, veja que depois de instalada o Ubuntu 18.04, ele inicia um pouco mais rápido no nosso WSL, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é se eu der um ls -l barra, eu vou ver que lá dentro eu tenho aquele diretório que a gente está familiarizado chamado mnt. Então, se eu fizer cd barra mnt barra c, eu vou ter acesso ao meu disco rígido da Microsoft. Ou seja, de dentro do WSL eu consigo acessar os meus arquivos. Então, por exemplo, se eu for para a pastinha Users, em seguida for para o caso, para o usuário aluno, e for, por exemplo, para o desktop, eu estou vendo a minha área de trabalho do Windows. Eu poderia fazer, por exemplo, ls maior ls -la maior que dir.txt. Eu vou criar um arquivo chamado dir.txt e vejo que ele aparece aqui na minha máquina física do Windows 10. Então, é facilmente acessível os arquivos da nossa máquina virtual Linux para a máquina Windows, que eu posso simplesmente copiar do Linux para o Windows. Veja que se eu der duplo clique aqui, abrindo a Microsoft, eu vejo as informações disponibilizadas da nossa máquina Linux. Então, essa funcionalidade também está disponível no WSL 2, só que alguns aplicativos, como eu citei, o Docker, que faz uma instanciação de uma máquina, por exemplo, um outro Linux dentro desse Linux, não podem ser feitos a partir do WSL 1, que essa função não vai ser repassada para o kernel da Microsoft, enquanto quando eu tiver o kernel do Linux eu consigo fazê-lo. Então é isso, até a próxima.